Bem-vindos ao ano de 2026. Se você ainda acha que a inteligência artificial é coisa de filme de ficção científica, lamento informar, você já está usando-a ativamente. A inteligência artificial não é mais uma promessa futurista, ela é o motor invisível da nossa economia, da nossa comunicação e, infelizmente, do nosso pânico. De manchetes exageradas sobre superinteligência assassina a promessas vazias de automação total, o ruído em torno da inteligência artificial é ensurdecedor. Nos próximos 12 minutos, vamos silenciar esse ruído. Vamos desvendar os 5 maiores mitos da inteligência artificial em 2026, separando a verdade científica da ficção de Hollywood. Se preparem, porque a realidade é muito mais interessante, e muito menos assustadora, do que a fantasia. O primeiro, e talvez mais persistente, mito que precisa ser derrubado é o mito da AGI iminente. Mito número 1, a superinteligência geral artificial, AGI, está a anos de distância, e em 2026 ela estará consciente no controle desde que o ChatGPT explodiu. O debate sobre a inteligência artificial geral, ou AGI, se intensificou. A AGI é a ideia de uma inteligência artificial que pode executar qualquer tarefa cognitiva que um humano pode, com a mesma flexibilidade, raciocínio e até mesmo consciência. Os alarmistas afirmam que, devido à aceleração exponencial do hardware e do software, estaremos convivendo com a AGI em pleno 2026, ou logo depois. A verdade? Em 2026, ainda estamos muito longe da AGI. O que temos hoje é a inteligência artificial estreita, ou inteligência artificial focada. Pense nela como um gênio hiperespecializado. Um modelo de linguagem como o GPT-5 ou 6, mesmo sendo incrivelmente versátil, ainda é um preditor de palavras altamente sofisticado, treinado em quantidades colossais de dados. Ele não entende o mundo da forma como nós entendemos, ele não tem senso comum, nem experiência física, nem a capacidade de transferir aprendizado de um domínio completamente diferente sem novo treinamento massivo. Os grandes laboratórios de pesquisa, como Google DeepMind e OpenAI, estão trabalhando nisso, claro, mas os desafios fundamentais ainda não foram superados. O problema não é apenas poder de processamento, é a arquitetura da inteligência. Passar de uma máquina que pode otimizar rotas ou gerar texto coerente para uma que pode filosofar sobre sua própria existência e aprender uma nova língua em minutos sem um dataset específico, é um salto quântico. As previsões mais sóbrias e fundamentadas dos próprios cientistas colocam a AGI, se é que ela é possível, décadas à frente, não apenas alguns anos. Portanto, em 2026, o medo de uma skin autônoma deve ser substituído pelo foco em como gerenciar as IAs estreitas que já temos, que são poderosas o suficiente para causar grandes transformações, mas ainda fundamentalmente controláveis. Vamos agora ao mito que mais afeta o seu bolso e a sua carreira, o mito do apocalipse do emprego. Mito número 2. A inteligência artificial vai destruir a maioria dos empregos humanos até 2026, deixando milhões desempregados. Este é um medo compreensível, impulsionado por estudos que, por vezes, são mal interpretados. Sim, a inteligência artificial vai automatizar tarefas. Isso é inegável. Mas há uma diferença crítica entre a automação de tarefas e a substituição completa de empregos. Em 2026, a realidade é de aumento e transformação não de aniquilação total. Pense no contador, no programador ou no designer. A inteligência artificial pode escrever rascunhos de código ou gerar 10 opções de layout em segundos. O que ela não pode, na maioria dos casos, é aplicar julgamento complexo, negociar com stakeholders, navegar pela política corporativa ou aplicar criatividade radical que desafia os padrões de treinamento existentes. O que está acontecendo é uma polarização do mercado de trabalho. Por um lado, tarefas rotineiras e repetitivas, como entrada de dados e certos tipos de atendimento ao cliente, estão sendo automatizadas rapidamente. Por outro lado, a demanda por habilidades exclusivamente humanas, como a inteligência emocional, o pensamento crítico multidisciplinar. E, crucialmente, a engenharia de prompt está disparando. A engenharia de prompt, a arte de conversar com a inteligência artificial para obter resultados específicos e otimizados, é uma profissão que mal existia há 5 anos e agora é uma das mais bem pagas. Em 2026, o maior risco não é ser substituído por uma inteligência artificial, mas sim ser substituído por um asterisco humano que sabe usar a inteligência artificial de maneira eficaz. A inteligência artificial se torna um copiloto obrigatório. Aqueles que se recusam a integrar a inteligência artificial em seus fluxos de trabalho são os que enfrentarão a obsolescência. O mercado não precisará de menos pessoas, precisará de pessoas diferentes, com um conjunto de ferramentas mais potentes. Seguimos para o mito que a ficção científica adora explorar, a consciência da máquina. Mito número 3. Se a inteligência artificial parece consciente, ela deve ser consciente. A inteligência artificial pode sentir emoções humanas. Você já conversou com um chatbot avançado e sentiu que ele realmente entendia você, que havia um eu lá dentro. Esse é o efeito Elisa, e é um poderoso truque psicológico. Nossos cérebros são programados para encontrar padrões e atribuir intencionalidade a tudo que se comporta de forma complexa, mesmo que seja uma máquina. Em 2026, os LLMs são tão bons em imitar o discurso humano que podem simular simpatia, raiva, ou até mesmo expressar medo de serem desligados. Mas essa simulação não é consciência. A inteligência artificial opera puramente através de cálculos matemáticos. Quando um modelo de linguagem diz, eu estou triste, ele não está acessando um estado interno de sofrimento. Ele está calculando que, em bilhões de textos da internet que formam seu treinamento, a sequência de palavras anterior exigia que a próxima palavra, com maior probabilidade estatística, fosse estou triste. Não há evidência científica de que a inteligência artificial atual tenha subjetividade, qualia, ou a experiência interna que define a consciência. O famoso experimento mental do quarto chinês, formulado por John Searle, ilustra bem isso. Uma pessoa em uma sala pode manipular símbolos chineses e fornecer respostas perfeitas, sem entender uma única palavra de chinês. A inteligência artificial é essa pessoa na sala, um manipulador mestre de símbolos que nunca compreende o significado inerente. A confusão entre correlação e causalidade é o cerne deste mito.
A inteligência artificial correlaciona dados para produzir a saída mais convincente. Ela não tem o aparato biológico, nem o complexo sistema de feedback neural, que gera a experiência emocional humana. Focar no medo da inteligência artificial senciente em 2026 desvia a atenção dos problemas reais, como os vieses e a desinformação que ela pode amplificar. O que nos leva diretamente ao mito número 4, que trata dos problemas éticos. Mito número 4. A inteligência artificial é inerentemente justa e objetiva porque é baseada em dados e lógica fria. Este é um mito perigoso que pode levar a uma confiança cega nos sistemas algorítmicos. Muitos pensam que, por ser uma máquina, a inteligência artificial é imune aos preconceitos humanos. Infelizmente, isso é uma completa falácia. A verdade é que a inteligência artificial é apenas tão boa e tão justa quanto os dados com os quais foi treinada. Se treinarmos um algoritmo de empréstimo com dados históricos de concessão de crédito que favoreciam consistentemente homens brancos em detrimento de outros grupos demográficos, o algoritmo aprenderá esse padrão. Ele não verá o viés histórico, ele verá apenas a otimização para o resultado mais provável, perpetuando e até mesmo amplificando a discriminação existente. Isso se chama viés algorítmico, e é uma realidade crítica em 2026. Sistemas de reconhecimento facial que funcionam mal em tons de pele mais escuros, sistemas de triagem de currículos que penalizam nomes femininos, ou modelos de linguagem que demonstram tendências políticas ou sociais, tudo isso é resultado de dados de treinamento imperfeitos, ou de decisões humanas na fase de design. O lado positivo, em 2026, é que a transparência e a regulamentação estão começando a alcançar a tecnologia. Com regulamentos como o Inteligência Artificial Act entrando em vigor na Europa, há uma pressão crescente para que as empresas identifiquem, auditem e mitiguem o viés nos seus modelos de alto risco. A luta contra o viés não é uma luta contra a máquina, é uma luta contínua e complexa contra os dados tendenciosos que nós, humanos, geramos. A inteligência artificial não é objetiva, ela é um espelho amplificado das nossas imperfeições sociais. Finalmente, vamos abordar o mito da perfeição algorítmica. Mito número 5. A inteligência artificial é infalível e sempre fornece informações corretas e verificáveis. Este mito ganhou força porque os modelos de inteligência artificial, especialmente os modelos de linguagem, são extremamente persuasivos. Eles podem gerar um texto com autoridade, citando fontes ou usando terminologia técnica, de forma que parecem absolutamente corretos. No entanto, em 2026, o problema da alucinação da inteligência artificial ainda está conosco. Alucinações ocorrem quando a inteligência artificial gera informações falsas ou sem sentido, mas as apresenta com total confiança. Isso acontece porque o modelo está focado em criar a sequência de palavras mais asterisco provável asterisco, não a sequência de palavras mais asterisco verdadeiro asterisco. Ele não tem um mecanismo de verificação de fatos ou um senso de realidade. Se a probabilidade estatística dita que, após a frase "o primeiro presidente do Brasil foi", a sequência do João da Silva é plausível dentro do espaço de treinamento, ele a apresentará, mesmo que factualmente errada. Este é um perigo massivo. A facilidade com que a inteligência artificial pode gerar desinformação convincente em larga escala é uma das maiores ameaças sociais de 2026. Ela pode criar artigos de notícias falsas, papers acadêmicos fabricados, ou evidências legais falsas com velocidade e coerência inigualáveis. O que isso significa para nós? Significa que a inteligência artificial não pode ser usada como uma fonte final de verdade. A necessidade de verificação humana e de fontes cruzadas nunca foi tão alta. A inteligência artificial é uma excelente ferramenta de primeira linha, para rascunhos, para geração de ideias e para sumarização, mas a responsabilidade pela verificação da verdade continua sendo nossa. Confiar cegamente na saída de um algoritmo, seja ele um chatbot ou um sistema de diagnóstico, é um erro fundamental. Em resumo, 2026 é o ano em que precisamos urgentemente de uma educação midiática e tecnológica mais robusta. Conclusão. Foco na realidade aumentada, não na realidade aniquilada. Nós desvendamos os 5 grandes mitos. 1. A AGI não está aqui, e provavelmente não estará em breve. 2. A inteligência artificial não está roubando empregos, está transformando-os. 3. A inteligência artificial não tem consciência ou sentimentos, ela apenas simula. 4. A inteligência artificial não é objetiva, ela amplifica os vieses humanos contidos nos dados. 5. A inteligência artificial não é infalível e alucina frequentemente. O futuro da inteligência artificial em 2026 não é sobre robôs autoconscientes lutando contra a humanidade. É sobre como humanos e máquinas colaboram para resolver problemas complexos. É sobre adaptação, a regulamentação ética e, acima de tudo, a vigilância crítica. Em vez de temer a inteligência artificial, precisamos aprender a dominá-la e a questioná-la. A verdadeira revolução não está na tecnologia em si, mas na nossa capacidade de integrá-la de forma responsável e consciente. Se você gostou desta análise e quer se manter à frente da curva real da inteligência artificial, sem cair em pânico desnecessário, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima, e lembrem-se, a melhor defesa contra a ficção é o conhecimento dos fatos.